Gênesis, capítulo 25, eu vou ler do 27 ao 34 e vamos trabalhar o que Deus tratou na minha vida. Eu creio que também pode tratar algo na sua vida e com a sua igreja, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: cresceram os meninos Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Versículo 31, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, irmãos? Pai querido e amado, eu te dou graça, eu te rendo louvores, Pai, exaltação, porque o Senhor é digno. Peço que o Senhor, por graça, mais uma vez, permita que eu venha falar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Edifica a tua igreja, Pai. Alimenta a tua igreja, a tua palavra, Pai, é o nosso alimento. Que o Senhor, Pai, possa confirmar a tua palavra nos corações pelo teu Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Eu sou grato por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como eu falei, primeiro nós precisamos entender qual é o conceito aqui de primogenitura. Porque a palavra fala que houve um desprezo por essa primogenitura, por esse título, por essa bênção que seria recebida por Esaú. Algo que estava preparado para ele. Então, quando você vai olhar as escrituras, o significado da primogenitura, quando chega lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, eu não vou estar lendo por causa do tempo, irmão, mas eu vou dar as referências. Se você quiser anotar, anote, né? Anote, leia novamente, deixa o Espírito Santo falar mais no seu coração. Então, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, diz que ali o primeiro filho, o primogênito, ele tinha direito de dupla honra, né? De receber uma herança dobrada. Ele tinha preeminência, ele receberia ali dupla honra da parte da herdade de seu pai ali, daquilo que seria deixado como herança. Então a palavra do Senhor vai dizer que Esaú não deu o devido valor a isso. Algumas correntes, algumas pessoas creem que aqui é uma questão só de primogenitura. E o que Deus falou comigo, e assim eu creio, como eu sempre falo, eu sempre creio 100% naquilo que prego, que se fosse só uma questão de primogenitura, porque ali há uma concessão que a bênção foi roubada por Jacó ali no decorrer da história, mas ali eu não vejo apenas como algo da primogenitura, porque senão lá em Hebreus não trataria isso, irmão, como iria chamar Esaú de profano. O Espírito Santo, revelando a sua palavra no livro de Hebreus, não trataria Esaú como profano, porque o que é profanar, o que é ser profano? Ser profano é tudo aquilo que transgride as leis ou a vontade de Deus, é ir contra a vontade de Deus, é desprezar o sagrado. Então não é algo apenas da primogenitura, por quê? Sim, porque a primogenitura traz consigo, irmão, não é apenas uma questão de herdade de terra, de bens ou de propriedade. Junto com a primogenitura tem algo de Deus ali, que é justamente, irmão, o lugar do pai que seria deixado, que daria autoridade a esse primogênito a exercer liderança espiritual, ou seja, no nosso tempo de hoje nós somos o que? Sacerdotes do nosso lar. Então ele era esse homem espiritual e é isso que ele lançou fora e é por isso que ele é tratado como profano nas escrituras, porque ele abriu mão de algo estabelecido por Deus, ele não deu o devido valor naquele momento, ele profanou. Então ali ele faz ali uma concessão, ele permite então ali que ser desnubriado, né, ser ali levado a negar isso. Então ele se torna profano a partir do momento que ele nega essa primogenitura. E a primeira coisa que eu e você devemos entender e compreender, irmãos, dentro disso, é que tudo, irmãos, que nós falamos ou professamos ou fazemos no mundo natural tem um peso no mundo espiritual.
Deus não leva na brincadeira aquilo que eu e você falamos, ou aquilo que eu e você, em aliança por algum momento, ou por alguma circunstância, falamos sem pensar muitas vezes, movido por um sentimento, movido por um temor, movido por qualquer que seja a razão, tem um peso no mundo espiritual. Deus, a palavra diz que Deus não se deixa escarnecer, e tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. Ele colherá. Então, quando Esaú ele abre mão da sua primogenitura, ele está também abrindo mão das bênçãos de Deus. Ele está ali, consciente ou inconsciente, mas creio que inconsciente, pelo que eu vou falar mais lá na frente, ele está desprezando as bênçãos que seriam dele, aquilo que seu pai tinha preparado para ele, tudo aquilo que representava, a ponto de lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Deus já fazendo alusão ali, porque Deus leva a sério o que nós falamos, como eu volto a repetir. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Deus diz assim: diz a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, o meu filho, meu primogênito. Já trata Israel, porque Deus, irmãos, ele não leva na brincadeira, que nem eu falei, aquilo que nós aliançamos aqui na terra. Tudo que nós falamos, guarde isso, tudo que nós falamos no mundo espiritual, irmãos, para bem ou para mal, vai ter uma consequência que pode interferir diretamente naquilo que nós vamos viver aqui no mundo natural, enquanto viventes, mas também um peso eterno. E é isso que eu quero falar um pouco sobre isso, escolhas feitas em um determinado momento, em determinadas circunstâncias, que pode, irmãos, definir todo o nosso futuro, tanto o agora, nosso mundo natural, como no porvir. Tratando-se das coisas espirituais, pode definir onde nós passaremos a eternidade, irmão, se com Deus ou distante de Deus. Porque pior do que estar no inferno com Satanás e seus demônios, irmão, é estar no inferno distante de Deus. Esse deveria ser o maior temor no meu e no seu coração, passar uma eternidade sem a presença de um Deus tão bom e misericordioso. Eu acho que nada deveria gerar mais temor no nosso coração do que isso. Então, quando eu olho para as Escrituras, o motivo pelo qual se desenrolou tudo isso, eu vou falar um pouco, pontuar um pouco sobre isso, eu vou tentar me adiantar. Primeiro ponto que Deus tratou, e aqui entra a questão que eu falei que Ele tratou comigo. Por que é que Esaú começou esse declínio? A Bíblia vai dizer que ele chega no campo esmorecido, aqui na minha versão. O conceito de esmorecido, irmãos, é fraco ou sem força, desanimado ou abatido. Ele estava abatido, ele estava fraco, ele estava sem força. E nós sabemos que um homem fraco, e aqui eu já vou aplicar para mim e para você hoje, um homem fraco, desanimado e abatido, na sua aliança com Deus, no seu propósito com Deus, dentro dos planos de Deus, um homem que se encontra fraco, um homem que se encontra abatido nesse segmento, por alguma coisa que ouviu, por alguma coisa que viveu, por algo que lhe aconteceu, ele está fraco. Estou aplicando a mim a você hoje. Nós sabemos que é uma presa fácil, é um alvo. Está vulnerável às ações, às armadilhas e às investidas de Satanás. É uma presa, é um alvo muito fraco, uma pessoa que se chega ou se permite chegar em um lugar onde já não há alegria, ou já não há uma busca de força em Deus, de uma satisfação a Deus, a ponto de ficar esmorecido, desanimado, a ponto de enfraquecer tanto no seu ânimo, na sua comunhão, para chegar a um ponto onde se tornou tão vulnerável e suscetível a um ataque, que nós vamos ver mais na frente, onde ele é ali derrotado, porque ele foi derrotado naquilo que foi provado. Então, trazendo para mim e para você hoje, nós não podemos permitir que isso aconteça. Por quê? Porque se tornamos alvos frágeis. Então, Satanás, nesse momento, que se encontra alguém fraco na sua fé, na sua caminhada para com Deus, irmãos, ele vem sempre com uma proposta. E aqui nós sabemos que, porque estava fraco, Jacó lhe fez uma proposta. E estou tentando ser didático, irmão, porque foi um pedido da minha esposa. Ela disse que eu falo muito rápido, eu estou me controlando. Ela disse que eu falo muito rápido e eu estou tentando aqui me controlar. Disse, não é intencional não, mas vai dar certo. Então nós sabemos que Satanás ele vai aproveitar toda a oportunidade, momento de fraqueza, momento de abatimento, para o quê? Para investir, para lançar proposta, trazer engano, trazer dúvida, fazer com que nós venha tomar uma decisão que venha trazer um afastamento
espiritual, um afastamento do Deus que nós servimos, amém? Então, por isso que nós sempre pregamos e sempre alertamos a igreja, irmãos, a respeito de nós estarmos o quê? Sempre cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala em Efésios 5,18 que nós devemos ser cheios do Espírito. Aí você pergunta, mas isso nós escuta tanto. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, irmãos? Gálatas 5,16 responde isso, irmãos. Vai dizer, lá fala assim, Paulo falando ali aos Gálatas, andai no Espírito e jamais, a palavra lá é jamais, irmão. Jamais satisfarei as concupiscências da carne, os desejos da carne. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós estamos aptos a resistir e a dizer não às propostas e enganos de Satanás. Quando nós dizemos assim, leia a Bíblia, ore, jejue, busque a face do Senhor, venha para a casa do Senhor, se encha, até que você esteja tão apto, tão cheio, e tenha azeite preparado, irmão, porque hoje foi um amado irmão na minha casa, deixar um trabalho lá para minha esposa, ele falou algo que eu guardei, agora há pouco eu estava meditando para trazer essa palavra, ele falou algo interessante, só a título aqui para embasar mais o que eu estou falando, ele falou assim, parte do Senhor, irmão, parte do Senhor, meu querido, aí ele falou, você sabe o que você está fazendo? Se alimentando da palavra, se enchendo. Eu disse, amém, irmão, glória a Deus, eu estou alimentando meu espírito. Você está, sabe o que, irmãos? Guardando azeite. Você está guardando azeite reserva, porque o problema das virgens lá, não era que não tinha lâmpada acesa, não é porque não tinha conhecimento, elas estavam todas com as lamparinas acesas, o problema é que 5 delas não tinham azeite preparado. Então o que você está fazendo nesse momento é preparar azeite, para quando o dia mau, as propostas, os enganos, e aquilo que Satanás lança, quando nós precisar resistir, irmão, nós temos o que? Suporte. Glória a Deus, irmão. Se é para Deus, aplauda, o Senhor é digno. E eu guardei isso no meu coração, por quê? Porque foi isso que eu vivi recentemente, há um mês atrás. Eu saí de casa uma vez para o Benjamin, eu nem falei para o Carlinhos nem para ninguém. Eu estava pronto para desistir, irmão. Eu recebi 2 palavras dentro daquele mês que feriu meu coração, minha alma. Eu não estou aqui, viu, irmão, reclamando. Estou apenas algo para dizer a você que nós somos limitados, somos humanos, estamos sujeitos a ataques e armadilhas. Amém? Como nosso pastor sempre fala, nós não somos super-homens, nós somos necessitados das orações, irmãos dos irmãos. E ali o Senhor recebi essa palavra e aquilo ali me abateu, desanimou e trouxe um enfraquecimento, de tal forma que eu saí de casa, vou para a igreja, como sempre vou, Senhor, vou conversar com o irmão, vou explicar a situação e vou pedir um tempo. E esse negócio de tempo, irmão, é engano, irmão, é enrolação de Satanás. Mas ali, conforme eu ia andando na minha bicicletinha, glória a Deus pela minha bicicleta, o Senhor foi ministrando. Mas por que dar um tempo? E a perseverança que você prega tanto? O Senhor trata. Não é verdade? O Senhor trata. E a perseverança que você tanto prega? E o encher-vos do Espírito Santo? E eu ser a motivação primária? Não é isso que você prega? Isso ali, irmão, já foi me machucando. E ali eu me calei, eu orei, e essa semana eu meditando, até em relação à palavra que eu levei ontem no Benjamin, no Salmo 4 vai dizer que irai-vos e não pequeis, é que a gente pode usar também no dia da adversidade, das dúvidas, dos questionamentos, né, indagando-se a si mesmo. Ele diz, deita a cabeça no travesseiro, sossega o coração, a alma, e coloca os teus problemas na mão do Senhor. E tudo isso, irmão, eu e Deus. Por que a palavra veio ao meu coração? Porque, para não me gloriar, irmão, eu já prego aqui há bastante tempo, para a glória de Deus, no Benjamin, eu nunca falei sobre quantidade de leitura de Bíblia, isso aí para mim não conta, mas é para glorificar o nome do Senhor. Quando eu digo a você assim, leia a Bíblia, tire tempo para ler a Bíblia. Alguém pergunta, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu disse, irmão, eu leio bastante. Ele quer um número. Irmão, eu tenho 7 anos de caminhada, eu já li a Bíblia 6 vezes completa, dizendo Apocalipse, meditando nas Escrituras. Comecei a 7ª vez agora, porque ele disse, mas por que você lê tanta Bíblia? Meu irmão, nós pregamos que ela é a fonte de todo o conhecimento de Deus, meu irmão. Parece incoerente eu pregar que aqui é o poder de Deus, é a fonte do conhecimento de Deus, e eu não tenho prazer na leitura bíblica, meu irmão. Então, quando eu fui necessitado, a palavra estava no meu coração, e eu estou pregando isso para que você entenda que a gente procura, dentro de uma limitação, irmão, viver aquilo que nós pregamos. Leia a Bíblia.
Leia a palavra de Deus. Ela vai te sustentar no dia mal. Ela vai te fortalecer no dia mal. Ela vai trazer alegria no dia do desânimo. É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra de Deus. Eu vejo pessoas buscar movimento, fogo, enchimento, irmão. E eu vejo a palavra de Deus, Jeremias falar com autoridade no capítulo 23, versículo 29, que ele vai dizer assim que não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha, é a palavra de Deus que queima o meu e o seu coração, meu irmão. É a palavra de Deus que deve arder no meu e no seu coração. É a palavra de Deus, meu querido. É a palavra de Deus. Então fui tratado e o Senhor só me liberou depois que Ele tratou isso comigo. E é por isso que eu me obriguei a dar esse pequeno testemunho. Não estava nos meus planos. Eu passo muitas coisas pessoal, eu e Deus. Não é por orgulho, não é por soberba, porque tem coisas que Deus não me permite falar. É coisa íntima, é coisa que eu não tenho ainda liberdade de falar algumas coisas no meu dia a dia. Mas o Senhor me moveu a falar isso hoje. Não estava nos meus planos. Então eu vivi essa batalha espiritual, mas a palavra de Deus, ela é fiel, irmão. Ela me sustentou, ela me resguardou, ela me cobriu por frente, por trás, do lado, igual o louvor que foi cantado aqui. Ela me cercou por todos os lados, irmão. E Satanás não encontrou liberdade de agir na minha vida, meu irmão. A palavra do Senhor me sustentou e ela sustenta você. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra continua a falar, e aqui eu vou no segundo ponto. Por que é que esse homem se permitiu, irmão? Versículo 32 diz que ele cede, por a questão de estar fraco, ele cede. Versículo 32 diz que ele cedeu ali. E o que eu vejo ali na cedição dele é uma insatisfação em Deus. É uma insatisfação por aquilo que tinha guardado para ele, para aquilo que seu pai tinha tesourado para ele, tinha reservado para ele, promessas de coisas que ele herdaria, coisas em Deus, promessas de Deus, bênçãos de Deus. E esse homem estava insatisfeito, por quê? Versículo 32 diz assim: e ele respondeu a Jacó. Depois ali de Jacó no capítulo 31 fazia ali a proposta. Como eu falei, o Satanás ele é ardiloso, ele vai sempre lançar propostas com a intenção de nos fazer afastar do nosso Deus. E a resposta dele, irmãos, também Deus falou, e ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Do que me adiantará? Do que é que me serve as bênçãos do Senhor hoje, né? Assim que alguns estão dizendo, alguns vêm para cá do Senhor e dizem assim: se o Senhor não fizer hoje, eu não vou mais, se o Senhor não me der hoje, eu não quero mais. E as pessoas estão sempre com o coração inclinado no hoje, no momento, e aqui as escolhas momentâneas, irmãos, é que muitas vezes a pessoa, porque não recebe de Deus no momento que quer, no momento que acha que deve receber, e aqui é uma insatisfação em Deus, é uma ingratidão em Deus, irmãos, que é gerada através do desânimo. Quando essas coisas chegam, irmão, é a consequência de uma vida que já está vindo desgastada, é um cuidado que não está sendo observado. Então quando ele diz assim: do que me adianta o direito de primogenitura? Estou a ponto de morrer. E muitos irmãos estão, infelizmente, na casa do Senhor com essa mesma insatisfação. Do que é que me serve estar na casa do Senhor? Do que é que me serve servir ao Senhor? O que é que eu tenho ganhado com isso? Não é verdade, irmãos? Isso é uma verdade. Infelizmente, uma grande parte da igreja estão com a motivação errada, como eu falei da última vez, estão com o seu olhar no lugar errado. Por quê? Porque estão com a expectativa só do agora. Estão vivendo pelo presente, estão esquecendo que as promessas de Deus, irmãos, estão, né, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito, muito, muito superiores àquilo que eu e você, irmão, buscamos para hoje. Então muitos, irmãos, têm se desviado por conta disso. Por quê? Porque eu não posso usufruir das bênçãos do Senhor hoje, então não me adianta estar na casa do Senhor. E eu digo a você o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, irmãos, que ele vai dizer assim: se esperarmos em Deus apenas, ou se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos os mais dependentes de misericórdia de todos os homens. Irmão, que o nosso olhar esteja no alto, irmão. Que o nosso olhar esteja no futuro. Eu vou falar um pouco disso um pouco antes de acabar. Quero fazer um paralelo da vida desse homem e um paralelo da vida de um grande homem de Deus que eu me inspiro muito. Nas Escrituras, amém, irmãos? Nas Escrituras. Então, que sua expectativa, irmão, e a minha esteja no alto. Juntemos tesouro no alto. A palavra do Senhor diz que onde tiver o nosso tesouro, ali está o que? O nosso coração. Não é onde está o meu coração tesouro, é onde está o meu tesouro. Aquilo que tem importância para mim,
Aonde aquilo que tem importância para mim está, é para lá que eu devo inclinar o meu coração, irmãos. Se eu digo assim, ó, se Jesus é tudo para mim, então meu coração tem que se inclinar e buscar Ele. É eu que movo o meu coração para aquilo que é importante para a minha vida, irmãos. Amém? É responsabilidade minha e sua, irmão, fazer isso. Então que nós não venhamos tomar decisões, irmãos, em momentos e circunstâncias que muitas vezes, irmãos, é movido apenas por um sentimento errado, um engano de Satanás. Que nós venha realmente levar nossos olhos para o Senhor, porque nós olhar para o lugar errado, irmão, pode fazer nós tropeçar e tropeçar feio. Aí algum dirá, mas eu estou tão firme, eu estou tão bem, eu estou caminhando tão bem com o Senhor. Continue olhando para Ele. Continue se enchendo dEle. A palavra do Senhor vai falar de um homem de Deus, irmãos, que é um dos homens que eu mais sou apaixonado na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no Salmo 73, falar de Asaf, pastor. Asaf, irmão, ele é autor de 12 dos Salmos. Salmo 50 e do capítulo 33 até o 84, se eu não estou enganado. São todos salmos de Asaf. Quem foi Asaf? Ministro de louvor da corte de Davi, irmãos. O homem que estava em constante adoração, em contínua adoração, buscando a face do Senhor, elevando a adoração, ó, dia após dia. Tinha turnos, irmão, e Asaf estava lá, ele era o principal. E esse homem de Deus, irmão, por sua própria boca, aí aqui para nós escritamente chegou, ele vai dizer no Salmo 73 que por algum momento ele olhou para a prosperidade do ímpio, aquilo que eles estavam vivendo, e ele vai dizer, Senhor, eu estive quase a ponto de escorregar, de tropeçar, de se desviar dos teus caminhos. É isso que ele está dizendo ali. Aí ele vai dizer o porquê? Porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Eles vivem em abundância, eles têm saúde, suas mulheres dão muitos filhos, porque filhos naquela época é sinal de bênção, não que hoje não seja mesmo, mas naquele tempo devido à cultura era muito. Eles blasfemam do teu nome, eles zombam do teu nome, eles não têm temor de ti. E contudo eles só prosperam, e ele vai dizer, eu quase me desviei, porque ele vai dizer, eu tive inveja deles, irmãos. Por quê? Porque ele olhou para onde não devia olhar, irmãos. Ele olhou para o lugar onde não devia olhar. Eu e você, irmão, se nós não vigiarmos, nós não somos melhor do que Asaf. Nós não somos melhor do que Paulo. Sabe o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 2,11? Nós não ignoramos os ardis de Satanás. Tem muitas pessoas caindo porque acham que estão tão firmes, estão ignorando princípios de leitura, de busca, de devocional, não estão se enchendo e estão brincando com Satanás, ignorando os ardis, as armadilhas. Ele é sagaz, a Bíblia o diz. E Paulo, homem de Deus, o maior evangelizador do seu tempo, está dizendo, eu não ignoro. E não olhar e não observar, irmão, essas coisas, pode fazer com que nós venha cair. E a palavra hoje, irmão, é para nos direcionar para o lugar certo, para que nossa visão esteja no lugar certo, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nas promessas que Ele nos fez, principalmente essa que eu já tenho falado no início, a vida eterna, a salvação tão falada aqui pelo pastor Carlinhos. Então, o nosso desejo, o nosso olhar, a nossa expectativa, Francisco, tem como em um momento de adversidade, de lutas, desse desânimo todo que você está falando, fraqueza, tem como tomar uma decisão coerente em Deus, com a expectativa de futuro? Aí muitas pessoas se questionam nesse momento, não é verdade? Aí eu quero falar um pouco de Moisés, porque Moisés, irmãos, em um momento ali que ele podia ser servido na casa de Faraó, ele poderia ter servos e servas, poderia ter vivido uma vida sossegada, e a Bíblia vai tratar aquilo ali como um momento, lá em Hebreus 11, 25, vai dizer que Moisés, irmãos, atente para isso aqui, a palavra do Senhor vai dizer, Hebreus 11, 25, que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres momentâneos que o pecado oferece. Ele estava num lugar de segurança, servido e com tudo a seu dispor, mas a Bíblia diz aqui, para Moisés, que tinha uma visão no futuro, eu vou já dizer o porquê, ele preferiu ser maltratado a usufruir momentos de prazeres do pecado. Tem muitas pessoas invertendo as ordens, vivendo os momentos e os prazeres, perdendo a expectativa das promessas de Deus em suas vidas. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos, como o próprio versículo, como a própria palavra de Deus vai dizer, que esses momentos são o quê? Momentâneos e são passageiros. Todo pecado, todo prazer que o mundo oferece é momentâneo, irmãos.
é passageiro, passa muito rápido. Então que nós não venha cair nos laços de Satanás, irmãos. Não venhamos cair no laço de Satanás. Hebreus 11, 26 fala de outra atitude de Moisés. Ele fala assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque tinha em vista a recompensa. Os olhos dele não estavam naquele momento, não estavam nos tesouros, não estavam nas bênçãos, né, que o mundo oferece, ou dos prazeres e pecados que o mundo oferece em banquetes, né, de muito, na linguagem mais jovial, de com força, né? Por quê? Porque ele tinha visto uma recompensa, irmãos. Eu não sei o que é que você tem visto, irmão, não sei o que é que você tem alimentado no seu coração, e não estou aqui para julgar, eu estou aqui para falar da palavra de Deus pela palavra de Deus. E a minha oração é que essa palavra esteja entrando no seu coração, ele trate assim como me tratou e tem me tratado. Moisés tinha um olhar no futuro, almejava um galardão, dependendo da... Ele tinha um galardão, ele sabia que o prêmio da soberania, do conhecimento da soberania de Cristo é infinitamente melhor do que qualquer prazer momentâneo que eu e você pudéssemos vir a usufruir nessa terra. É infinitamente melhor. Eu vivo e almejo, irmão, um versículo que eu guardei no meu coração, no começo da minha caminhada, que é 1 Coríntios 2, 9, que a Bíblia diz lá, Paulo vai dizer assim, que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. Tem nada que você venha imaginar ou mensurar que seja melhor do que o que Ele foi preparar para mim e para você. Tem nada maior. Jesus falou a respeito de Moisés em João 5,46, ele disse, se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito, que é o próprio Cristo falando de Moisés, do olhar e da visão, porque o mesmo Espírito que habita em mim e você hoje, esporadicamente descia nos profetas de Deus, em tempos em tempos, para testificar algo de Deus em seus corações. Então, Moisés já tinha um olhar de tudo que Cristo passaria por amor a ele naquele tempo, e eu vou mostrar isso na Bíblia, irmãos. Não é uma conjectura. Atos 26, 22, 23 diz... Bem aqui, né, pastor? E eu vendo as letras bem miudinhas aqui que eu escrevi. Atos capítulo 26, versículo 22 e 23 diz assim: mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao seu próprio povo e aos gentios. Então Moisés já dava testemunho há milhares de anos atrás a respeito do Cristo que viria, amém? Espírito Santo é lindo, né, irmão? Espírito Santo é perfeito, por isso que a palavra diz que as coisas do Espírito discernem pelo Espírito, que o Espírito Santo testifica um com o outro, né, irmão? Aí você vê o Espírito Santo agir na história, e tem gente que duvida disso e questiona. Moisés tinha esse olhar no futuro, irmãos, é por isso que ele abriu mão de prazeres momentâneos, amém? Hebreus 11, 27 diz assim, que pela fé Moisés abandonou o Egito e permaneceu firme, como que vê aquele que é invisível. Viva dessa forma, viva como se você estivesse vendo Cristo aqui, ó, passear nesse ambiente. Isso vai trazer uma firmeza, irmão, no seu coração. Quando nós vemos que o Espírito Santo está nesse lugar, está agindo, creia como se estivesse vendo Ele literalmente, creia. Creia de verdade, isso vai trazer uma firmeza, uma constância, uma perseverança, meu irmão, que vai te deixar firme no Senhor. Que vai te deixar firme no Senhor. E falando de expectativa de futuro e que nós podemos viver essa expectativa, eu quero dar um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Hebreus 12, 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, futuro, tinha uma alegria proposta. Jesus, em troca disso, ele suportou a cruz, não fazendo caso do sofrimento, e está assentado à destra de Deus no seu trono, amém, irmãos? Porque Jesus se alegrava no que ele está vendo aqui hoje, ó, irmãos.
almas sedentas pela sua palavra, almas sedentas pela sua presença, pessoas que o confessariam, pessoas que viveriam uma vida que o agradaria, e isso alegrou o coração dele lá atrás, irmão, poder ir para a cruz e morrer no meu e no seu lugar. Ele está sentado à destra de Deus e intercede por mim e por você nesse exato momento, meu irmão. Você crê nisso? Viva como quem vê o invisível, irmãos. Almeje as coisas do alto. Deus tem grandes coisas na minha e na sua vida. Esaú, irmãos, eu volto para o texto, ele é tido como um exemplo a não ser seguido. Porque lá em Hebreus 12, do versículo 16 ao 17, 12 do 16 ao 17, diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, irmãos, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, irmãos. Parece contraditório, né? Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não rejeitará a Deus, e a Bíblia está dizendo que ele com lágrimas o buscou. Mas o que você deve atentar ao que está no texto, irmão, é porque diz que não se achou nele lugar de arrependimento. O arrependimento dele é pelas bênçãos que ele não possuiu, que ele não conquistou. Ele não estava preocupado com o que Deus pensava a respeito dele, ele não estava se doendo porque feriu a Deus, irmãos. É por isso que ele não achou lugar de arrependimento, porque Deus sonda os corações. Nunca esqueça disso. Deus sonda os corações, ele sabe cada motivação e intenção do meu e do seu coração. E algumas pessoas abrem a boca e enchem a boca e dizem assim: ó, pastor, Deus sabe. Isso aí deveria gerar temor, irmão, em nós. Medo, justamente porque Deus sabe. Não é verdade? Isso deveria gerar temor. Deus sabe porque é que eu não quero ir para a igreja. Deus sabe porque é que eu não quero orar. Deus sabe porque é que eu não quero fazer. Deus sabe. Isso deveria gerar temor, irmãos. Como está lá em 1 Coríntios 11, 28, eu jogo a bola para a palavra, né? Examine-se o homem a si mesmo, né, pastor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não se achou lugar de arrependimento, porque não houve um arrependimento verdadeiro e sincero, irmão. Então é um exemplo a não ser seguido. Um homem que só olhou para o presente, estava preocupado com o presente, zombou e profanou as bênçãos do Senhor na sua vida, não deu o devido valor. Esse homem perdeu, irmãos, um lugar no céu. Esse homem perdeu um lugar na presença. Esse homem se distanciou do Senhor, porque andou segundo as suas concupiscências, seus desejos, as suas vontades. Porque viveu só o hoje, só o presente, não almejou o futuro em Deus. Eu oro para que em mim e você essa noite haja o sentimento que houve no coração de Moisés, que lá em Êxodo 33, versículo 15, vai dizer que Deus faz uma proposta de enviar ele com um anjo. Hoje, se alguma pessoa tiver essa proposta de Deus, aceita. Não, o anjo vai comigo, eu vou, né? O homem de Deus vai comigo, eu vou, né? Mas só que a inclinação do coração de Moisés, irmão, me encanta, me inspira, e eu disse que eu me inspiro nele. Um homem que foi conhecido como amigo de Deus, falava com Deus face a face, boca a boca. Ele vai dizer: se a tua presença não for, não me faça ir. Que esse sentimento, irmão, atente para isso aqui, por favor. Que esse sentimento, esse temor, no sentido de reverência e amor a Ele, amém? Nunca se perca no meu e nem no seu coração. Senhor, se não for a tua presença comigo, não me faça isso. Se eu é para me pregar sem a tua presença, não deixa pregar. Se eu é para me louvar sem a tua presença, não me deixa louvar. Mas se tua presença for, Senhor, usa-me. Usa-me. Irmãos, eu oro verdadeiramente em Deus. Eu oro a Deus para que essa palavra tenha lhe confrontado tanto que me confrontou. Que ela te edifique na tua caminhada e que ela gere frutos, que ela te coloque a visão no lugar certo, no alto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que em breve Ele vem buscar a mim e a você, amém? Glória a Deus. Pastor?